Olá pessoas, meu nome é Álvaro, aqui para trazer mais pra vocês e hoje vai ser um videozinho de comparação entre o mangá e o anime de Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensai Tachi no Renai Zuonousei. Exatamente esse nome, bem grandinho, também conhecido como Kaguya-sama Love's War, que tá lançando agora o anime dele, nessa mesma temporada, tá saindo ele, e eu tava aí assistindo o anime, e depois eu fui dar uma lida no mangá, e eu comecei a ver algumas diferenças bem drásticas que estavam acontecendo nas adaptações, porque o diretor, ele tá fazendo umas modificações bem interessantes na obra, e eu quero conversar aqui com você sobre essas mudanças, ver se isso é um ponto positivo, se isso é um ponto negativo, pra entender um pouco melhor, beleza? Então vamos primeiro para uma introdução da obra pra quem não conhece direito, ok? Vamos lá. Kaguya-sama, basicamente, é uma obra de comédia, romance escolar, psicológico e seinen. Ele basicamente faz uma junção dos gêneros de romance e de comédia com aquele tipo de coisa psicológica de Death Note, aqueles embates psicológicos, exatamente isso. É uma coisa meio difícil de você imaginar assim, mas quando você pega a obra, você entende exatamente do que eu tô falando. E eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas algumas outras informações aqui, no caso, são a nota do mangá, é uma nota muito alta, é de 8.68, que é quase a nota do mangá de Yakusoku no Neverland, que tá saindo aí, que tem a nota de 8.70, então você vê o nível que ele tá. Como bem falado, é o Yakusoku no Neverland, e ele tem a nota apenas 0,02 acima desse mangá, pra vocês terem uma noção aí do quão bom é essa obra, sério, vale muito a pena dar uma olhada. E o anime que tá saindo agora aí, por enquanto tem só 2 episódios, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tem a notinha de 8.10, ainda não é uma nota muito incrível e tal, mas eu acredito que vai crescendo exponencialmente aí conforme for ganhando mais fama, porque ainda não é tão conhecido ainda, principalmente aqui no Brasil, eu não vejo muitos falando dele ainda, mas exatamente para poder explicar um pouco mais sobre a obra que eu tô fazendo nesse vídeo. No caso, a obra ela começa aí com os personagens Shinomiya Kaguya, o Shirogane Miyuki e a Fujiwara Shika. No caso, os dois protagonistas são a Kaguya e o Miyuki, e eles no caso fazem parte do conselho estudantil de uma escola. Eles são o pessoal ali considerado a elite da escola, eles são os mais inteligentes. A Kaguya, por exemplo, é rica, e o Miyuki, ele é um gênio mesmo, ele sempre pega as melhores notas nas provas e tudo mais, nos rankings, e todos eles são vistos como um exemplo para toda a escola. E os dois, no caso, eles começam a obra ali no primeiro capítulo, eles lá no conselho, eles conversando e tudo mais, interagindo, e aí você começa a perceber como vai ser a relação entre eles, justamente a parte do embate psicológico. Os dois se gostam, isso é bem visível durante a obra, é bem tranquilo pra você entender isso, mas no caso nenhum dos dois quer admitir isso pro outro, porque eles acreditam que quem admitir vai acabar se tornando meio que submisso, e o outro que recebeu a declaração vai se tornar aquele superior, vai ter mais privilégios e tudo mais. Eles acreditam que tem esse aspecto na relação, e por isso eles ficam todo o tempo tentando fazer com que o outro admita esse amor por ele, tentando fazer o outro se confessar, e é basicamente aí que começa os embates psicológicos. Os embates, eles vão desde coisas como decidir quem vai ir no cinema, que a Fujiwara, ela no caso é uma garotinha bem simples, bem inocente, ela não entende aquela relação dos dois, o que tá acontecendo entre eles ali. Pra ela, eles são apenas dois amigos, mas no primeiro capítulo, quando ela mostra uns convites que ela tem, que ela vai dar pra eles, e fala sobre que existe uma crença de que o casal que for junto naquilo lá vai começar a namorar, ela nem percebe que os dois ficam totalmente em choque, tentando usar isso a favor deles, essa situação que eles estão, e basicamente a obra é sobre isso. Ela é bem episódica, e dá pra você ver isso claramente pelo anime, que ele tá adaptando, inclusive até em ordem diferente do que é mostrado no mangá. No caso, teria uma noção, o primeiro episódio ele adaptou o capítulo 1 e o 5 do mangá, já o episódio 2 ele começa no capítulo 11 do mangá, ele dá um salto bem grande aí, pega o capítulo 11, depois volta para o capítulo 7 e depois para o 6. Então você veria que o diretor ele tá sendo bem espontâneo de acordo com a forma que ele tá adaptando, ele tá pegando realmente aquilo que ele acha mais interessante, colocando nos momentos que ele acha mais interessante e formando a obra dele. Um aspecto muito interessante que ele também coloca na obra é o fato de ele tá pegando e mudando bastante o estilo da cena. Ele brinca bastante com isso, ele bota muitos efeitos no fundo da tela, alguns efeitos na voz do personagem, dando mais impacto naquilo que ele tá falando. Isso é muito interessante, é muito legal mesmo. Tem algumas cenas que se lembram totalmente Death Note de verdade, dessas que eles estão pensando e mostra o rosto deles mexendo, e eles falando de uma forma totalmente tensa, totalmente séria, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante na vida deles naquele momento, como se fosse realmente algo de vida ou morte. E é muito interessante, isso deixa muito engraçada a obra, o clima que ela passa, com as músicas, trilha sonora, é um clima que realmente é muito interessante de se ver. Você não vai achar isso facilmente em outra obra, de verdade. Aquelas pessoas que falam que esse aqui é o Death Note de romance realmente estão certas, porque é realmente sobre isso que a obra trabalha. Mas bem, tudo até agora tá muito bom, eu tô apenas falando bem da obra e tudo mais, mas tem um aspecto que eu não gostei da adaptação, que foi o que o autor fez
fez ao cortar o capítulo 2 e 3. No caso, como eu disse, ele pulou do 1 para o 5 no primeiro episódio. Mas nesse início da obra ela não estava ainda episódica, pelo menos não totalmente, já que os acontecimentos do capítulo 1, 2 e 3 são totalmente sequenciais. No caso, o primeiro capítulo é aquele que vocês vão ver quando assistirem o anime, que eu realmente espero que vocês vejam, porque vale a pena. E nele é o capítulo em que eles recebem esses cupons para poder estar trocando por ingressos para poder ir no cinema ver o filme. No caso, no final do capítulo eles basicamente acabam não decidindo se eles iriam ir ou não, mas tudo bem. Já no segundo capítulo é mostrado que a Kaguya ela tava com os 2 cupons para poder ir assistir o filme entre os livros dela lá e tudo mais, e ela chama o Miyuki para poder participar de um jogo de carta, uma competição de jogo chamado Miko, que eles iriam fazer. E quem ganhasse iria escolher uma coisa para outra pessoa fazer, basicamente algo do tipo. No caso, tem todo o embate do Miyuki tentando entender por que a Kaguya decidiu jogar esse jogo com ele, e aí ele começa a perceber que na verdade o objetivo dela era realmente perder, deixar ele ganhar o jogo, para poder no final ela dar um jeito de conseguir fazer ele convidar ela para ir no cinema. Só que como ele consegue perceber isso antes, ele consegue pegar ali os pontos que ela tinha, esconde no bolso, para poder, mesmo ele vencendo, ela não saindo ali na vantagem, não conseguindo cumprir o objetivo dela. Mas depois ele repensa naquilo e você começa a ver a relação de que ele realmente gosta dela, que depois ele finge que os cupons tinham caído no chão e pega ele de volta e mostra pra ela, falando que ela tinha deixado cair, que ela tinha que tomar mais cuidado com esse tipo de coisa. E no caso, é porque ele realmente queria ir com ela. Só que, né, é como se fossem, tipo, 2 tsunderes absurdos em outro nível, tipo, outro escalão de tsundere, assim, não é o nível normal que a gente tá acostumado. E aí ela pega de volta os cupons e ele decide que o prêmio por ele ter ganhado o jogo seria ganhar um dos cupons desse convite dela. E ele já tinha falado anteriormente que ele poderia ir ver, e aí ele fala novamente que ele vai ir ver o filme e que vai que acontece uma coincidência entre os dois se eles se encontrarem lá. E acaba esse capítulo assim, aí vai pro terceiro capítulo, que ainda é uma continuidade, que no caso é o encontro deles no cinema. E aí a Kaguya também, ela queria muito ir com ele, então ela queria realmente se encontrar com ele lá. Pra isso ela manda um monte de pessoas ficarem espionando, tudo mais, pra poder esperar ele chegar lá, pra ela saber a hora certinha e ir se encontrar com ele e fingir que era uma coincidência no caso. E ela faz exatamente isso, só que aí mostra um outro aspecto da personagem que ainda não foi tão bem trabalhado no anime, pelo menos não nos 2 primeiros episódios. Obviamente depois deve mostrar mais sobre, mas nessa parte do mangá já é mostrado ali sobre a situação dela em relação à família. Como eu disse, ela é muito rica, então ela sempre teve pessoas pra fazer tudo pra ela, empregados e tudo mais. Então ela não tá acostumada a fazer coisas simples, como por exemplo escolher um lugar para se sentar na sala do cinema. Ela nem sabia sobre isso. Então no momento que ela vai trocar o cupom, ela acaba indo separada do Miyuki, e nesse momento ocorre todo o embate desse capítulo, que é eles tentando adivinhar qual dos lugares o outro vai estar sentando para conseguir se sentar ao lado, mesmo sem eles estarem conversando com o outro, já que eles foram em caixas diferentes fazer essa troca do cupom pelo ingresso. E aí eles veem um pinguinzão lá, um cara vestido de pinguim, e eles pensam em toda uma lógica para poder escolher o lugar baseado naquilo que tá ali. O Miyuki, ele, inclusive depois que ele compra o ingresso dele, ele volta na fila e fala com a Kaguya sobre aquele bicho para ela perceber que ele tinha comprado o ingresso dele de acordo com aquilo, mas ela não entende direito por diferenças mesmo de conhecimento dos dois. Ela acaba pensando em outra coisa relacionada àquele personagem e acaba comprando o ingresso para o lugar errado para ela se sentar. E aí acaba o capítulo com ela sentada basicamente uma carteira atrás. Então, tipo, eles conseguiram o objetivo, mais ou menos. Eles conseguiram ir juntos, tudo mais. E aí tá o humor dessa parte da história, que justamente ela não entender isso. Mas bem, por que eu tô falando que ter cortado essa parte do anime foi um ponto negativo? Basicamente porque eu acho que não tem como o diretor simplesmente voltar nessa parte depois e adicionar isso na obra. Óbvio que existe sim formas, mas eu acho que não ficaria tão orgânico ele simplesmente voltar para esse ponto, já que ele continua avançando com a obra, mostrando os capítulos episódicos, como são mostrados lá, pula do 11 pro 6, pro 7. Se você tá vendo só o anime, você não vê a diferença, você não percebe que ele tá mudando a ordem dos acontecimentos, entende? Só quem lê o mangá vai perceber isso, ou quem tá vendo aqui o vídeo que eu tô explicando. Mas essa parte da obra que ele cortou, ela é muito interessante pra você entender mais a relação dos personagens. Basicamente a apresentação da obra, você entendendo como eles vivem juntos, a interação que eles têm, que eles realmente gostam um do outro, e você entender bem como que a obra funciona mesmo. No anime é mais direto, já que ele corta essa parte, mas eu realmente achei muito interessante a relação deles nesse trecho, e fez até eu ficar com mais vontade de querer continuar vendo a obra depois que eu li isso. Tipo, eu vi o primeiro episódio, li o mangá até essa parte, e foi aí que eu comecei a ver essas diferenças, e eu percebi que isso aqui realmente fazia um pouco de falta, mas é óbvio que não estraga a obra. Bem, então, agora, para mim, o que vale mais a pena, o mangá ou o anime?
anime? Bem, mesmo o mangá sendo mais completo, não cortando nada, tendo ali tudo aquilo que o autor quer passar pela obra dele, que ele tá fazendo, mesmo existindo essas diferenças dele para o anime, em partes realmente cortadas, como esses 2 capítulos que eu acho que não vão mais voltar, eu ainda acho que o anime vale muito mais a pena. A adaptação desse mangá tá sendo incrível, de verdade. O diretor tá tornando a obra simplesmente fenomenal. Com certeza isso aqui vai fazer muito sucesso, as pessoas vão ir conhecendo cada vez mais, falando pras outras, porque isso aqui é muito bom, sério, eu não consigo imaginar alguém falando que isso aqui é ruim, de verdade, porque é muito interessante. Pode ser que alguém acabe enjoando no meio do processo, já que é episódio e tudo mais, eu mesmo tenho esse medo, mas até onde eu vi, tava muito bom, muito mesmo, e todo o carinho que o diretor tá tendo com essa obra, de adaptar ela, pegando ali as partes que ele acha mais interessante, botando na ordem que ele acha que vai ficar melhor pro telespectador, também botando os efeitos diferenciados, trilha sonora, mudando efeitos. O final do episódio 2, que tem o personagem, o protagonista, ele imitando a voz de uma garota, ficou muito bom, de que lá deu um humor totalmente diferente, que não tinha como fazer no mangá, não tinha como realmente entender que ele tava imitando a voz de uma garota naquela parte. Então esses detalhezinhos foram pra mim o que estão fazendo a obra ficar sensacional, mesmo sendo diferente. Eu recomendo pra vocês inclusive um vídeo do canal VideoQuest, que eu vou estar deixando aí na descrição o link do vídeo, que ele fala sobre justamente adaptações, que cada obra, mesmo a obra sendo uma adaptação, ela é feita por outra pessoa, e o diretor, ele tá fazendo ali uma obra da forma que ele acha melhor, e nesse caso tá ficando sensacional. Esse diretor é realmente muito bom, inclusive é o que fez o Arakawa Under the Bride, que eu não assisti ainda, mas quero estar assistindo porque realmente gostei muito do trabalho desse diretor e eu acho que vale a pena estar buscando mais obras dele. Mas bem galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, acho que foi um pouquinho maior que o normal, mas é isso, não esqueça de compartilhar, deixar seu like, comentar que tipo de vídeo você quer que eu faça aqui no canal, outras análises, outras comparações e tudo mais, e é isso, não esqueça de compartilhar para o canal continuar crescendo, e é isso, valeu, falou e fui!